Estamos iniciando mais um podcast Iceberg aqui em Porto Alegre. A gente veio direto do Summit Eleições. Hoje é sexta-feira, você sabe que a gente grava aleatório, né? Conforme não tem roteiro, conforme ainda, e conforme os convidados também têm disponibilidade. Hoje a gente está internacionalmente importante, porque estamos com uma convidada direto da Argentina, Geraldina Dana. Isso? Falei certo? Porque eu fico treinando para falar o teu nome, porque eu me atrapalho. Ótima. Boa tarde. Como vocês estão? Muito obrigada por estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. A Geraldina vai falar aqui conosco hoje, gente, sobre as eleições da Argentina, tá? No próximo final de semana, então a gente vai rodar semana que vem, vai faltar uns diazinhos, 4 ou 5 dias ali para a eleição que vai ser no domingo. Mas antes disso, ela vai contar a história dela. Eu não hablo nada, eu digo o que eu falo, que eu sou importante o que eu falo. Quando começa a falar, eu fico atrapalhada. A primeira vez que eu falei com ela, eu falei assim, ó, super rápido, e ela falou, pode falar mais devagar? Eu pensei, meu Deus! Verdade. Pode falar mais devagar? Eu pensei, sim, eu saí atropelando, né, falando. Mas seja muito bem-vinda Muito obrigada. Divide conosco toda a tua experiência, por gentileza. Muito obrigada. Eu sou licenciada em Ciência Política, sou politóloga, cientista política da Universidade de Buenos Aires. Moro na cidade de Buenos Aires faz 11 anos. Meu mestrado é em Relações Internacionais, mas minha experiência profissional é mais como consultora política de diversos candidatos, partidos, instituições argentinas e latino-americanas, em termos eleitorais, também de governo, de campanha, e também faço a atividade como professora e pesquisadora sempre em temas em relação à ciência política e relações internacionais. Muitas vezes tive a honra e a oportunidade de ser observadora internacional em outras eleições, por exemplo, no Brasil no ano passado, nos Estados Unidos no ano passado, na Colômbia nesse ano. Estudei fora muitas vezes, então eu sempre gosto de fazer esses análises mais comparativos para a gente pensar, se fazer perguntas, porque muitas vezes o que é óbvio para a gente não é óbvio para outras pessoas, em termos políticos, né? Então, por exemplo, agora nós vamos ter uma eleição de segundo turno, o dia 19 de novembro, na Argentina, para eleger presidente. Essa eleição, por exemplo, é uma eleição que poderia ter acontecido com outras porcentagens. Então, normalmente, como no seu caso, no Brasil, para chegar a ter um segundo turno, um candidato tem que tirar a maioria absoluta dos votos, 50% mais um. Mas em alguns países, por exemplo, a Argentina, as pessoas podem se eleger presidente no primeiro turno sem obter 50% mais um. Então, por exemplo, mais de 45% na Argentina você fica presidente no primeiro turno. Isso quer dizer que na sua eleição brasileira presidencial do ano passado, o Lula teria sido eleito no primeiro turno. Então, eu sempre estou olhando para essas comparativas, porque acho que a gente se faz perguntas. O nosso sistema é mais claramente criador de maiorias do que o seu, com os problemas de representação que isso traz também, né? Sim. Obviamente. Claro que sim. E essa tua experiência de ter participado e até de como observadora, né? Como que tu vê esse cenário neste momento na Argentina, né? Primeiro vamos trazer um pouquinho da história, na realidade, para as pessoas entenderem, né? Que vem lá com o peronismo e vem vindo embora, e aí todo mundo... Para quem nos assiste, vocês vão dar um Google lá, vocês vão procurar lá, ó, peronismo. Aí vocês... Vai dar uma aula aqui para vocês vão entender. Mas aí depois vocês vão ver Macri, Cristina Kirchner, e assim a gente vai vindo Massa, até chegar agora na grande disputa, né, que tem aqui. Então, vou deixar contigo. Com prazer. A nossa história tem muito a ver com a vossa em relação à falta de democracia crônica por muitos períodos de tempo, né? A nossa democracia atual faz 40 anos ininterrompidamente. Então, é semelhante à vossa situação. Mas o que é diverso é que temos um movimento político chamado de peronismo, pelo nome de Juan Domingo Perón, um militar que foi presidente da Argentina primeiro de fato e depois eleito democraticamente, conhecido tanto por dar maiores direitos à classe trabalhadora, quanto por práticas pouco democráticas em relação à oposição. Então, até hoje, esse movimento político que está representado no
PJ, Partido Justicialista, pela ideia de justiça social, é um movimento político que marca a agenda política da Argentina. Então, para compreender a política argentina, mais importante do que falar em esquerda ou direita, ou pelo menos tão importante como falar em esquerda e direita, a gente pensa em peronista e antiperonista. Temos peronistas de direita, peronistas de esquerda, antiperonistas de direita e antiperonistas de esquerda também. Então, o nosso mapa político é de dois axes, né? Eixos, de dois eixos. O peronismo, que é um movimento que nasceu a meados dos anos 40, continua vivo até hoje, com diversas figuras. A figura que representa atualmente o peronismo seria o Sérgio Massa, um dos candidatos pelo segundo turno. A coligação que dá sustentação ao Sérgio Massa está formada não somente pelo PJ, mas também por outros partidos políticos e tem um nome atual de União por la Pátria, União pela Pátria. Mas esse espaço político dá lugar a forças mais de centro-esquerda, por exemplo, o kirchnerismo, e também a forças mais conservadoras, notavelmente no interior do país. Então, esse movimento, que nasceu nos anos 40, com a gestão do Perón como ministro de Trabalho, faz com que as pessoas, muitas vezes, tivessem sua primeira viagem fora da cidade, seu primeiro salário complementar, o salário número 13, né? Primeiras aposentadorias pagas e outros direitos sociais que ficaram... É mais ou menos um Getúlio Vargas, né? Garantiu na época os direitos... É 40 ali também, né? Que começa aqui também esse movimento com o Vargas. Absolutamente. E também com uma ideia nacionalista. Isso aí. E de terceira posição em termos de relações internacionais. Nem capitalista, nem comunista. Mas, como já falei, com uma aplicação de ou força, ou censura, ou alguma forma de restrição da oposição. O que faz com que a oposição ao peronismo seja também muito forte. Então, o peronismo mobiliza muita paixão social até hoje, porque tem essa lembrança de direitos adquiridos, e também mobiliza muito ódio, porque tem essa lembrança de censura, por exemplo, ou também porque tem uma ideia de uma Argentina que virou, após o peronismo, mais trabalhadora, mais plebeia, que não concorda com uma ideia de ordem tradicional, né? Então, esse movimento conheceu diversas tendências. Como já falei, o kirchnerismo, que começou em 2003 e terminou a primeira vez em 2015, 3 governos, um do Néstor Kirchner e depois os 2 da Cristina Fernández de Kirchner, é uma expressão do peronismo que atualizou essa agenda, adicionando outros elementos, como, por exemplo, direitos das pessoas LGBT. Então, foram nesses anos que as pessoas LGBT puderam se casar legalmente, começaram a se casar. A partir do ano 2010, legalmente na Argentina, foi um país pioneiro nesse sentido. Sim. E também se ampliou a aposentadoria para pessoas, sobretudo mulheres, que tinham trabalhado de forma não registrada e que não conseguiam os aportes necessários para se aposentar. Então, estenderam essas aposentadorias e fizeram outras medidas desse estilo, procurando uma ideia de inclusão social. A oposição a essas ideias sinala fortemente que existem tendências inflacionistas em algumas dessas políticas mais expansivas e também, de novo, uma ideia mais beligerante contra a oposição. Não de censura, mas de briga discursiva um pouco mais forte, né? E esses 3 governos finalizaram no ano 2015 de forma democrática, com uma eleição que teve segundo turno também entre o Maurício Macri, o candidato da oposição, com a coligação
Juntos por el Cambio, Juntos pelo Câmbio, que existe até hoje, que tem como partido central um partido que se chama de PRO, Proposta Republicana, outro partido que é bem antigo, que se chama União Cívica Radical, que não é radical, é um partido mais de centro, e outras representações, formando uma coligação de centro-direita, opositora ao kirchnerismo da época, que era representado pelo Daniel Scioli. Daniel Scioli perdeu o segundo turno contra o Maurício Macri por uma distância muito curta. O Daniel Scioli é o atual embaixador argentino em Brasil, mora em Brasília. E o Maurício Macri fez um governo de 4 anos. Ele se apresentou para a reeleição, mas foi o primeiro presidente da nossa democracia recente e não se reeleger. O governo do Maurício Macri transparentou alguns mecanismos estatísticos que tinham sido criticados na época do kirchnerismo, especialmente em termos de mostrar figuras, números de pobreza, desemprego, transparentou esses mecanismos, mas depois não conseguiu aplicar nenhuma das medidas que tinha prometido. Aqui no Brasil, a gente tinha uma ideia que o Macri ia revolucionar. E depois a gente sentia que ele era engessado, não sei se pelo parlamento ou pelo que acontecia lá, mas a questão de lá, ele não conseguiu fazer a aplicabilidade de nada que ele prometeu em campanha, na realidade, né? Aconteceu algo disso. O sistema também de mudar Câmara de Deputados por metades, cada 2 anos, que é o nosso sistema, e um Senado por terços, cada 2 anos, faz com que ganhar a presidência, seja para o Macri, seja para quem seja, não seja suficiente para aplicar medidas. E também, dentro da coligação de centro-direita, existem 2 tendências. Na época, se chamavam de gradualistas e tendências de choque. Então, a pergunta sobre o déficit da Argentina, que é um problema crônico da Argentina, a gente consome mais do que a gente produz. Localmente e internacionalmente, a gente importa mais do que exporta muitas vezes. Isso acontece muito com nossas contas públicas. Então, você tinha, nessa coligação, algumas pessoas que defendiam uma ideia de choque contra esse déficit. O problema com o choque é o custo social do choque. Pode estabilizar as contas públicas no longo prazo, no largo prazo, mas cria recessão, desemprego e, quando não, fome, né? Então, a ideia mais gradualista ganhou terreno e, por exemplo, as assistências sociais não foram retiradas, mas ampliadas, e as instituições básicas da Argentina não foram mudadas. O que o Macri fez foi também tirar uma grande dívida externa com o Fundo Monetário Internacional. Foi o préstamo mais grande da história do Fundo Monetário Internacional que deu para a Argentina. E foi difícil depois explicar ou ver como se utilizou esse dinheiro. Porque não se viu em que foi aplicado, né? Então, isso criou uma pressão sobre o tipo de câmbio grande, o preço do dólar aumentou enormemente, o que para nós argentinos é muito relevante, porque a gente dá uma importância ao dólar que vocês não dão, porque vocês têm muita mais confiança na sua moeda nacional. Então, se eu, por exemplo, quiser comprar um apartamento aqui, eu imagino que o preço é em reais, né? Sim. Na Argentina não é assim, não, faz muitos anos. Então, apartamentos, carros novos e outros bens de valor já são comercializados em dólar norte-americano faz muitos anos. Então, a gente faz atenção ao valor do dólar e muitas vezes as pessoas poupam em dólares por serem uma moeda mais estável do que a nossa. Vocês tiveram várias trocas de moedas, né, ao longo dos anos da história da Argentina, né? Eu lembro que eu estive na Argentina e dentro dos passeios lá, das explicações que eu disse, a gente teve vários golpes e hoje as pessoas guardam o dinheiro em casa ou senão elas a têm em dólar, né? Por essa questão da troca da moeda, trocava o governo, era muito rápido e desvalorizava todo o valor que era argentino, né? É isso. Então, com uma moeda que não tem tanta estabilidade quanto outras,
é uma moeda que não é usada sempre como reserva de valor. Então, o peso argentino, a nossa moeda, é utilizada no dia a dia, obviamente, para fazer compras, mas como reserva de valor é menos utilizada do que o dólar ou, às vezes, mesmo o euro como moeda para poupar. Então, com esse ingresso grande de dólares que o Maurício Macri teve produto da dívida externa, se criou uma pressão sobre o tipo de câmbio também, e essa pressão sobre o tipo de câmbio impactou nos preços internos, né? Porque a gente tem, como vocês também, muitos produtos com componentes importados. Então, se o preço do dólar sube enormemente, aumenta enormemente, esses preços vão aumentar também. Então, o Maurício Macri deixou seu governo com uma inflação maior e com uma pobreza maior, porque a pobreza é medida em termos de ingressos. Então, num contexto inflacionário, onde os ingressos são cada vez menores, vamos ter mais pobreza em termos estatísticos. Então, esse governo não conseguiu cumprir as expectativas dos opositores do kirchnerismo, e o peronismo, ou o kirchnerismo, se reorganizou para as eleições seguintes, as eleições de 2019, com essa coligação, que agora se chama União per la Pátria, mas se chamava de Frente de Todos, mas são os mesmos atores partidários. E foi proposto como presidente o atual presidente, o senhor Alberto Fernandes, e como vice-presidente a Cristina Fernandes de Kirchner. O Alberto Fernandes tinha sido uma figura nos governos kirchneristas anteriores crítica da gestão da Cristina. Então, ele tinha acompanhado a gestão do Néstor Kirchner como chefe de gabinete dele, mas depois, em relação sobretudo aos escândalos de corrupção da Cristina Fernandes, ele retirou seu apoio, e também por outras questões de brigas políticas internas. Então, ele tinha a confiança de fazer parte do espaço, mas também ele se apresentava licitamente como alguém que tinha sido crítico no momento onde os governos kirchneristas começaram a mostrar falências. Esse candidato ganhou e diventou presidente. Como falávamos, com uma fórmula de eleição que é mais permissiva. Ele não obteve mais de 50% dos votos. Não chegou a ter 50% dos votos, mas obteve mais de 45%, se elegeu presidente no primeiro turno. Se elegeu presidente, também o kirchnerismo recuperou municípios, governações, algumas cadeiras nas câmaras. Então, se construiu uma maioria menos importante que na época do kirchnerismo, mas uma maioria, enfim, para governar. Esse é o panorama político atual, mas, como vocês também, tivemos a pandemia, né? Então, uma imagem do Alberto Fernandes positiva, uma pessoa que não estava mexida em causas de corrupção, um professor de direito da universidade pública, peronista, mais da cidade autônoma de Buenos Aires, um peronista de classe meia alta, com uma tradição de diálogo na sua carreira política, prometia e tinha boa imagem quando ele chegou. Quando começou a pandemia, ele tinha boa imagem também, porque ele tomou medidas muito rápidas e eficazes nos primeiros meses da pandemia, e quando a gente observava que no resto do mundo as pessoas morriam nas ruas, essa não era a situação na Argentina. O que acabou essa boa tendência em termos de sua imagem foi que, com uma quarentena muito prolongada na Argentina, com os efeitos econômicos de uma quarentena prolongada, comércios com poucas vendas, ou que tiveram que fechar, ou que tiveram que fazer novas inovações de todo tipo para continuar a trabalhar, o que já começava a molestar a cidadania, também o fechamento das escolas, grupos de pais se queixando em relação a esse fechamento das escolas. Foi descoberta uma fotografia de uma festa de aniversário
da família presidencial na residência presidencial oficial, na época top dos contágios e da quarentena, que se conheceu como a Festa de Olivos. Olivos é a cidade onde fica a residência presidencial oficial argentina. Então, aí, isso danou muito a imagem e a credibilidade do governo. Mesmo que o governo tinha comprado vacinas, proporcionado vacinas, mas essa imagem fortaleceu uma ideia da qual o Javier Milei, o outro concorrente ao segundo turno nessas eleições, se pegou, que é a ideia de casta política. A ideia de que as dirigências políticas não são cidadãos e cidadãs como o resto, mas que eles têm uma lei própria, que eles se dão uma lei diversa à lei do resto das pessoas, e que tem um estatuto de não responder ao eleitorado. Então, a ideia de estabelecer uma quarentena, que era necessária, mas que molestava, porque ninguém adora ficar em casa todo dia, não poder ir à escola, não poder trabalhar, não poder socializar da mesma forma. Olhar uma imagem clara, real, de uma festa em um espaço fechado, de muitas pessoas, de muitos empregados, fortaleceu essa ideia que já existia, que é que o desempenho do país não é bom em geral, mas que a elite política tem um desempenho pessoal muito legal para um país com crises macroeconômicas recorrentes. Como se fossem os donos, né, do país, e acontece como se fossem as famílias, para a gente entender aqui mais do nosso chão, umas famílias reais. E lá pode tudo, acontece tudo, o rei abre e fecha as portas, né? No caso, o presidente lá decidia como fazia. E aqui a gente sentia porque aqui no Brasil a gente tem... chega para nós uma imagem que a Cristina é que comandava, né? Isso é... E que ele seria o fantoche dela ali naquele momento. Mesmo que ele se posicionasse lá no início, que ele não, né, não tratava de alguns assuntos, eles tinham essas rugas que a gente chama aqui, mas lá se dizia que no bastidor ela que governava, né? Na verdade, o que aconteceu muito foi uma desconexão, porque ela criticou muitas decisões do governo, mas os poderes presidenciais são muito elevados na Argentina. Então, ela criticou com sua linha interna muitas medidas do governo, não acompanhou muitas medidas, mas não governou também não. Então, o que se criou, na verdade, muitas vezes foi uma ideia mais de vazio de poder. Não um governo prestatário de outra pessoa. Uma ideia de vazio. Uma fragilidade no executivo. Essa fragilidade do executivo fez com que mesmo outras pessoas dentro do peronismo não defendessem a figura presidencial, não defendessem o governo mesmo. E nas eleições de meio término, 2021, após resultados que não foram bons para o governo, muitos ministros nacionais apresentaram renúncias, demissões para o presidente. Então, o espaço político não acompanhou a gestão presidencial. Mas não é que se formasse um governo alternativo paralelo. Então, nessa situação, com alguns projetos interessantes, por exemplo, a licitação de um novo gasoduto para a Argentina, num momento de crise energética mundial. Então, com a existência de alguns projetos interessantes para defender, esse governo ficou sem escudo, sem defesa, né? Nem dos próprios e menos ainda dos alheios. Nesse contexto de quarentena prolongada, de festa na Quinta de Olivos, a figura do Javier Milei ganhou cada vez mais espaço em diversos temas. O principal é econômico, né? O contexto econômico da Argentina é um contexto de inflação de ao redor de 100% anual. É também um contexto, como já falei, de déficit faz bastante tempo. E é um contexto de baixo desemprego,
mas com salários que não são suficientes ou muita informalidade no trabalho. Então, o que acontece é que muitas pessoas têm 1 ou 2 trabalhos, mas que não chegam a completar um mês em termos financeiros, né? Então, nesse contexto econômico, com uma quarentena prolongada, a figura do economista autodenominado anarcocapitalista Javier Milei começou a ter cada vez mais força. Ele participava de manifestações anti-quarentena, anti-vacino, de queima de tapa-bocas, cobre-bocas, e criticava cada vez mais a casta política, porque ele nunca tinha sido político, nunca tinha sido deputado, nem vereador, nunca tinha ocupado um posto político. Então, criticava tanto o governo quanto a oposição de Juntos por el Cambio por igual, em partes iguais. Sim, ele estava no meio, ele se tornou uma terceira via. Ele viu o déficit que tinha dentro do governo, né, e se posicionou. Mais ou menos como aconteceu aqui. A diferença é que o Bolsonaro sim tinha mandato, porque era deputado federal, né? Mas sentiu ali o que era a dor e, a partir disso, começou a caminhada da campanha dele. Captou um sentimento legítimo da população, que é um sentimento de frustração, porque a população, sobretudo a população mais jovem, não chegou a ver nem vivenciar bons momentos econômicos da Argentina, sobretudo a população mais jovem. Não chegou a ver crescimento, desenvolvimento estrutural. Então, está frustrada tanto com a ideia mais peronista ou kirchnerista, quanto com a ideia mais opositora de centro-direita. Então, aparece uma ideia mais extremista, mais contestatária, mais reaccionária em diversos temas, que é a ideia do Javier Milei, cuja principal proposta é terminar com a casta política. Ele também tem formas discursivas muito mais violentas do que o resto dos possíveis candidatos. Ele faz gala da incorreção política, começou também a adventar famoso na televisão por causa de ele gritar nos programas de televisão. Os meios de comunicação deram também muito espaço para ele, porque ele dava muito rating, já que ele tinha uma forma bem contestatária de falar, e representava essa ira legítima de uma população frustrada com um sistema político que não desempenhava bem em termos econômicos, em termos de bolso, né? Nossa, parece muita história que aconteceu aqui, né? Bem, as mesmas figuras. Mesmo cenário, só troca a figura, vamos dizer assim. Mesma coisa, um sentimento que estava ali, vou usar o espaço e vou pegar aquilo que vinha falando, vou pegar... E é muito interessante essa análise que tu faz, que os jovens não viveram um bom governo, todos foram desastrosos. Eles tinham esperança do Macri, e o Macri, aquela questão de engessamento que não conseguiam fazer, e a gente, né, não sabe na real por quê. Vamos lá. Então, a gente sempre fala que a gente, hoje no Summit foi falado também sobre o sentimento da população, quando a gente faz pesquisa, o que eles estão sentindo, né? E realmente isso, ele pegou uma onda ali e viu que havia uma possibilidade e sem nenhum viés político, o que deixa ele circulando, eu sempre falo. Mas, se vocês quiserem saber, porque tem gente que assiste o nosso programa aqui e muitas vezes não sabe os termos, eu quero que vocês procurem no Google anarcocapitalista. E vocês vejam quem se denomina, quem são os anarcocapitalistas da história, e aí vocês façam a avaliação de vocês. Boa ideia, boa ideia. Falando em juventude, na Argentina as pessoas de mais de 16 anos, como aqui, podem votar de forma facultativa, é obrigatório a partir dos 18. E o que eu acho dessa faixa etária é que tem também, por serem nativos digitais, uma ideia de ansiedade que eles não aplicam somente aos vínculos interpersonais, nos telefones, nos vídeos que eles assistem, mas também eles aplicam essa ideia de ansiedade, quero todo já, à política. E a política tem também, muitas vezes, outros ritmos e outros requerimentos. E as mudanças que são necessárias, muitas vezes, levam tempo. Os projetos de país, para se desenvolver corretamente, precisam, muitas vezes, de mais de um governo ou de mais de dois. Por que não? Com uma mudança nas lideranças, mas pode ser do mesmo partido político. Então,
O caso do Javier Milei é também sintonizar bem com essa ira da população, com essa frustração da juventude e também com essa ansiedade e essa promessa de reventar todo o sistema, porque nada vale do sistema para ele, e fazer mudanças imediatas, que para as pessoas que estudamos sobre política, sobre o Estado, sobre a administração pública, sabemos que as margens de possibilidade de uma mudança radical são limitadas e que os problemas de governabilidade com uma ideia assim são um monte, realmente. Então, esse discurso de ira, esse sentimento de ira, que pode ser legítimo, trouxe uma resposta bem reacionária e que também coloca alguns dos nossos consensos da democracia um pouco em risco, né? Por exemplo, a ideia de não ter mais um banco central, que é uma proposta do Javier Milei, é uma ideia que foi poucas vezes aplicada e que foi aplicado em países que têm economias bem fracas, não a terceira economia da América Latina, que seria o caso da Argentina. Mesma situação com um trato muito implacável contra o adversário político, né? Um discurso bem enfurecido contra o adversário. Vocês podem procurar no Google discursos ou formas de falar, que são formas que não são somente pouco educadas, mas também criam um clima polarizante e de falta de respeito entre os concorrentes legítimos da democracia. Nesse contexto, é que o Javier Milei e o Sérgio Massa chegaram até o segundo turno. A gente, nesse ano 2023, teve 3 eleições, 2, vamos ter uma terceira agora em novembro, nacionais ou federais. Então, o sistema político argentino organiza o calendário dessa forma. Temos primárias abertas, simultâneas obrigatórias, em agosto, que são as eleições onde as candidaturas são selecionadas. São selecionadas por toda a população, por isso são abertas, e toda a população tem que ir votar, por isso são obrigatórias. Então, os partidos ou coligações políticas apresentam a oferta partidária, apresentam as linhas internas, a população vota, escolhe a linha interna da sua preferência e se decide qual é a linha interna que vai representar esse partido político todo para as eleições gerais, que são em outubro. Nesse ano 2023, nós temos eleições para presidente e vice, governadores, prefeitos e também todas as metades dos corpos legislativos. Metade da Câmara de Deputados Federal, 1/3 do Senado, metade das assembleias estaduais e metade dos vereadores de cada município. Então, são eleições bem importantes. Não é com vocês que separam as municipais. Então, o calendário é diverso. Então, nessa situação, os partidos políticos são escolhidos pela cidadania para não ter também tantas opções. Então, nas primárias, não somente são escolhidas as linhas internas que vão concorrer nas gerais, mas também somente ficam para as eleições gerais os partidos que obtivessem pelo menos 1,5% dos votos. Porque senão a oferta partidária seria enorme e seria difícil para o eleitor compreender toda essa oferta. Então, para ordenar a oferta partidária, a gente tem esse instrumento, as PASSO. Então, após as PASSO de agosto, chegamos a um número de 5 partidos ou coligações que estavam concorrendo pela presidência. Em outubro, a gente votou nas eleições gerais, foram eleitos também governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, mas ninguém dos candidatos presidenciais chegou a superar os 45% dos votos e por isso vamos ter segundo turno. Mas o Congresso Nacional Federal já está definido. O Senado também, a Câmara de Deputados, o Senado também, muitas governações também. E os resultados são mais ou menos os seguintes.
Em termos de governações, as governações ficaram nas mãos dos partidos mais tradicionais, ou seja, ou peronistas, ou Juntos por el Cambio, ou alguns partidos provinciais, porque aqui existem, na Argentina existem partidos que podem ser só provinciais. Estaduais seriam para vocês. Ao nível do Congresso Federal, a bancada do Milei, o partido se chama de La Libertad Avanza, ficou muito mais grande do que era praticamente inexistente, de 2 deputados e um senador. Agora já tem mais senadores, já tem mais deputados, mas não é uma maioria absoluta, nem perto dela. E o peronismo, Juntos por el Cambio, retiveram também bancadas importantes. Os dois perderam um pouco, Juntos por el Cambio perdeu um pouco mais. E sobre isso eu queria falar. Juntos por el Cambio, a coligação de centro-direita, escolheu, nas PASO, nas eleições internas, uma linha mais de direita conservadora, frente a uma linha de direita mais liberal e moderada, de centro, mais de centro-direita. A linha que perdeu, a linha do Horácio Rodrigues Larreta, chefe de governo da cidade autônoma de Buenos Aires, era uma linha mais de centro-direita, liberal, e a linha que ganhou, a linha da Patrícia Bullrich, uma linha mais direita, mais clássica, conservadora. Essa briga interna decepcionou bastante a cidadania também, porque eles que eram a alternativa opositora à força peronista, tomaram muito tempo e muita energia, muito recurso a brigar entre eles. E a cidadania viu uma alternativa que não propunha, mas brigava somente entre eles. Por essa razão, essa força política não chegou até o final e a alternativa presidencial não é a Patrícia Bullrich. São ou o Sérgio Massa ou o Javier Milei. O Sérgio Massa, pela sua parte, tem a vantagem também de ter sido opositor a Cristina no passado. Então, mesmo que ele esteja numa coligação ampla, ele pode dizer, com razão, eu sinalei os erros na época, não tem causas de corrupção e tem uma mirada de centro. Eu definiria ele como de centro no sentido da moderação e do diálogo. E ele está agora falando num governo de unidade nacional. Por essa razão, antigos partidários de Juntos por el Cambio estão acompanhando a candidatura dele. Alguns governadores publicamente e outros sem tanta publicidade, mas pelo menos não opondo abertamente a pessoa que é atualmente o ministro da Economia da Argentina, o Sérgio Massa. Tanto que eu te perguntei no início, né? É uma contradição, porque ministro da Economia, a economia da Argentina nessa decadência que está, se coloca como presidenciável, né? Como presidente. E essa tem a influência dessa grande maioria de cadeiras de senadores e deputados e governadores na eleição do Massa, porque aqui a gente consegue fazer a força, né? Tanto que essa unidade que ele fala que vai fazer agora, da unidade lá pela Argentina, é o mesmo discurso que a esquerda fazia aqui, que o PT dizia que era de unir novamente as pessoas, né? E dar o espaço que elas mereciam realmente. Ele pega essa votação assim, porque aqui quando a gente tem um presidente, a gente olha o mapa do Brasil e a gente vê que aqui tem tanto de eleitores, né, que elegeram um governador mais de esquerda. Então aqui o voto vai caminhar mais ou menos junto. Ele também tem esse caminho lá? Ele tem, e também as estruturas partidárias puxaram votos para ele abertamente, né? Diversas estruturas partidárias, porque vem no Sérgio Massa uma figura mais predicível do que a figura do Javier Milei. A figura do Javier Milei foi criticada por diversas razões. Uma delas, uma ideia de falta de estabilidade psicológica. E, por essa razão, o Massa aparece como uma figura mais moderada, mais de homem de Estado. Ele
fez, na época, uma gestão de boa qualidade no seu município, o município de Tigres. Foi bem visto nesse sentido e é um candidato que tem uma tradição larga de diálogo com diversos setores. Em termos de relações internacionais, por exemplo, bom diálogo tanto com os democratas quanto com os republicanos dos Estados Unidos, bom diálogo com a embaixada chinesa. Então, é um candidato que consegue se apresentar nesse centro, de frente a um candidato que tem sido criticado, ele e outros membros do seu espaço, por propostas pouco atrativas, como, por exemplo, cortar laços com o Vaticano ou cortar laços comerciais com o Brasil e com a China porque são comunistas, dito dessa forma, né? Pondo junto coisas que nada têm a ver em termos de regime político, de volume comercial e muitas outras considerações. Então, o Massa aparece como um candidato com essa possibilidade. Mas não é que o Massa tinha ganhado ao Milei no primeiro turno por uma distância muito grande. A distância que eles tiraram não é de mais de 3 pontos. 37 o Massa, 34 o Milei. Né? Então, é uma distância bem apertada. E a terceira candidata, Patrícia Bullrich, representante de Juntos pelo Câmbio, que não chegou, chamou para votar no Milei. Isso é a transição, né? Que logo depois que saiu ali o resultado da eleição, se ela faria essa fala e essa transferência do seu apoio e dos seus adeptos ali, pediria para o Milei, porque talvez eu tinha esperança que ela ia ficar muda e calada, né? Porque assim, fazer essa transferência de votos, mas ela acabou fazendo, né? Abrindo o apoio. Ela fez isso abertamente, mas ela é a presidenta de um dos partidos da coligação, Juntos pelo Câmbio, e dentro desse partido, dentro do PRO, somente da linha mais direita. Então, mesmo que ela tinha feito abertamente um chamamento ao voto pelo Milei, nem todas as pessoas relevantes da sua coligação vão acompanhar essa decisão. Até porque já tinha um racha dentro do próprio partido, né? Que ela teve que fazer a disputa interna ali. Então, ela não representa realmente toda essa fatia do bolo, ela representa 1/3 dessa fatia, vamos dizer assim, né? É isso. Então, os moderados que foram deixados fora da concorrência presidencial não se sentem cômodos com uma figura como o Javier Milei. As pessoas da União Cívica Radical, que tem uma tradição democrática importante na Argentina, não se sentem cômodas também, não. E depois, o que acontece não somente na Argentina, os votos não são dos candidatos, né? Eu posso chamar para meu eleitorado votar em você, mas depois, meu eleitorado é livre de fazer o que ele quiser ou sentir. Eu acredito, porém, que a gente vai ver uma figura de voto em branco maior do que normalmente. Normalmente, o voto em branco não é de mais de 2%, ao redor de 2%. Eu acho que mais de uma pessoa vai votar em branco e que isso vai danar um pouco a legitimidade do novo governo, pelo menos simbolicamente. E depois, estamos há alguns dias da eleição ainda e temos tempo para erros e para escândalos, né? É uma eleição apertada. Então, em eleições apertadas, na minha experiência como consultora política, muitas vezes são os erros e os escândalos os que definem. Sim. Esse é o cenário. Esse domingo vai ser a eleição. Os resultados podem se acompanhar num aplicativo que é gratuito, que se chama de Elecciones Argentina 2023, muito semelhante ao vosso. Os resultados se conhecem a partir das 21h30, 22 horas, a gente tem o mesmo fuso horário. E vocês podem aí acompanhar, ver as diferenças provinciais, que são também, como aqui, muito relevantes. E a posse é o dia 10 de dezembro. O mandato é de 4 anos, com possibilidade de reeleição.
Por enquanto, as pesquisas dão uma curta vantagem pelo Milei, uma vantagem de 1,6%. Essa vantagem é bem dentro da margem de erro da estatística. Uhum. Para uma pesquisa poder realmente predecir um resultado, teria que ser uma margem de mais de 3%, né? Então, essas pesquisas dão essa vantagem. Porém, temos um fator de voto vergonha, porque entre as PASO e as eleições gerais de outubro, então, entre agosto e outubro, o Sérgio Massa, que tinha perdido nas PASO, remontou entre 8 e 16 províncias, dependendo do cálculo que você faça. Então, se você olhava o mapa político em agosto de 2023, você via um mapa político todo pintado de violeta, que é a cor do Partido La Libertad Avança do Javier Milei. O que era uma novidade para a Argentina, porque a Argentina tinha sido sempre um sistema mais bipartidista. Peronismo, antiperonismo com variantes. Ou peronismo, União Cívica Radical, peronismo, Juntos pelo Câmbio, mas sempre uma ideia de dois, um sistema de dois. Então, esse mapa de agosto de 2023, quase todo pintado de violeta, mudou em outubro de 2023. Em outubro de 2023, você vê claramente umas faixas azul claro, que é a cor da União pela Pátria, do Sérgio Massa, que remontou enormemente. Então, essa melhora nos resultados, no desempenho do peronismo, pode ser atribuída ao medo que geraram as propostas e os candidatos do Javier Milei, e a ideia de um governo pouco predicível. Também, em termos de sensibilidade social ou sensibilidade política, esse candidato, esse espaço, mostrou pouca, o que fez com que as pessoas desconfiassem das habilidades blandas do candidato ou do espaço. Por exemplo, alguns dias antes da eleição geral de outubro, uma deputada do Javier Milei, a Lilia Lemoine, comentou a ideia de um projeto para renunciar à paternidade. Então, seria que os homens pudessem se afastar do reconhecimento da paternidade biológica, né? Com o pretexto de mentiras de mulheres sobre contracepção para os homens. Na Argentina, como na América Latina em geral, o principal problema não é esse, mas a falta de reconhecimento muitas vezes, né? Na Argentina, temos uma população total de 46 milhões, 1,5 milhão de pessoas menores de idade são criadas sem pai, né? Sem reconhecimento. Então, é uma realidade muito significativa. Então, esse tipo de propostas de um espaço que se chama de Provida gerou medo, desconfiança, ideia de falta de organicidade, falta de moderação, falta de programa, e mostrou o Sérgio Massa e o peronismo como uma alternativa mais razoável. Então, minha opinião é que essa ideia vai acompanhar esse segundo turno se a gente não tivesse algum grande escândalo, grande descobrimento, uma situação de crise conjuntural imediata, né? Bom, estamos no tempo, né? Vocês já estão aí batendo cabeça aí para nós do tempo. Já tem, estamos terminando aí em 5 minutos. Tu acredita nessa conjuntura que o Massa se sagra, então, presidente da Argentina? Eu, Isa, acredito, tá? Vou dizer,
a minha visão sobre isso. Eu acho que tudo ao extremo, ela te tira um medo, né? A gente não toma decisões ao extremo, nós, seres humanos, dentro da nossa vivência. Assim é pelo mundo inteiro, independente da cultura, né? O extremo. E com as declarações, tanto que eu venho te falando, até o método que o Javier já está se comunicando, ele mudou agora para o segundo turno, porque viu que estava muito. Quando ele se declara anarcocapitalista, foi um estouro, né? E aí depois ele veio reformulando, tá até parecendo um pouquinho mais penteado, eu falo. Porque ele vai para chamar atenção mesmo, para quebrar os paradigmas, né? E o Massa vem se mostrando, por mais que o Javier faça todos os erros, tem um histórico que o Massa não foi um bom ministro de economia, né? Fez dentro do possível, mas não performou, porque não tirou. Mas tem a ideia também que tu traz agora que para organizar a casa, precisa de mais tempo. Né? Não vai ser em um governo, mesmo o Massa ganhando agora, ele não vai conseguir organizar de um dia para o outro. De um dia para o outro, não vai funcionar, né? Nem ele, nem ninguém, né? Isso. Não tem como tu fazer. A gente é prova disso no Rio Grande do Sul, né? A gente trocou de governador e agora é a primeira vez que a gente reelege na história do Estado um que está tentando organizar e deixar tudo conforme tem que ser, acredito eu, né? Não entro no mérito se ele está fazendo bem ou não. Mas eu quero te agradecer a tua vinda aqui. Eu que agradeço. E eu quero saber assim, vai dar Massa ou vai dar Milei? Ai, você me compromete muito. Eu acho que eu falei em voto vergonha de muitas pessoas e eu acho que vamos ter esse fator. Isso aí. Quero te agradecer a tua vinda aqui. O Brasil está sempre de portas abertas para ti. Estamos aqui. Quando quiser vir a Porto Alegre, é muito bem-vinda, tá? A palestra dela foi fabulosa lá no Summit, mostrou toda a engenharia, eu falo assim, né, da política e do governo da Argentina. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Esse foi mais um podcast Iceberg. Valeu.